Olá, queridos alunos da sétima série da EJA, sou a professora Elizabeth e vou falar um pouquinho aí a respeito das atividades 5 e 6 de História. Bom, o tema que permeia essa atividade, os assuntos são escravismo no Brasil, abolição da escravatura e imigração europeia, né? Bom, esse é o período, que retrata essa obra que vocês vão analisar, é um período marcado por grandes mudanças, em nosso país, mudança de sistema de governo que passou de monarquia para a república, em 1889, o fim da abolição, a abolição da escravatura, o fim da escravidão no nosso país, que se deu tão tardiamente, somente em 1888, e também a vinda de milhares de europeus, de milhares de trabalhadores, vindo que vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida, Então eram também trabalhadores, imigrantes também pobres que vinham numa esperança, de vida, uma vida um pouco melhor da que eles tinham em seus países de origem, Então vieram muitos portugueses, muitos espanhóis e muitos italianos também, Um pouco mais para frente vai vir também japoneses, Então eram milhares de imigrantes chegando no Brasil. E eles vieram para o Brasil nessa época, no finzinho do século XIX, muitos vão vir financiados pelo Estado. Então o Estado vai bancar a vinda desses imigrantes para o Brasil. E por que ele vai bancar? Por que ele vai fazer esse investimento, Porque seria, esses imigrantes que vão vir para o Brasil, eles vêm para substituir a mão de obra escrava, que acabou de ser libertada, mas que como havia muito preconceito, racial, então eles não eram muito eles não eram bem-vindos ao trabalho remunerado, Os seus fazendeiros, de café, eles não tinham nenhuma intenção de manter esses agora ex-escravos, como trabalhadores livres, por conta do preconceito mesmo, Então eles vão ser preteridos aí, Então eles vão ser deixados de lado, excluídos, para que esses imigrantes ocupem os seus lugares, Então ocupem esses postos de trabalho, mas também não é culpa do imigrante, Esse imigrante também, ele também vai ter condições assim muito precárias, porque o pensamento do fazendeiro era arcaico, um pensamento retrógrado, então ele vai querer tratar esse imigrante que vai trabalhar nas fazendas de café também como ele tratava o escravo, E não vai dar certo, tanto que muitos imigrantes vão acabar fugindo, literalmente das fazendas que eles vão vir trabalhar, eles vão fugir para cidades grandes, Para São Paulo, sobretudo, para os grandes centros urbanos, fugindo dessa realidade extremamente precária, autoritária que eles encontraram na fazenda. Então vejo que o mesmo tratamento que eles davam aos negros, eles queriam dar aos esses imigrantes. Mas esses imigrantes eles já vêm com muitas ideias que estão acontecendo na Europa e, claro, não iam aceitar serem humilhados, Mas muitos foram, assim, tem muitas histórias que retratam aí também a precariedade que esses imigrantes viveram, também nesse período. Bom, aí a atividade vai falar de uma obra de arte, Uma belíssima pintura, inclusive, de um pintor chamado Modestus Brocos, E um pintor espanhol que ele vai pintar esse quadro em 1895,
né? Então, vejam, observem bastante, né, esse quadro. Antes de vocês, né, vir para essa parte aqui de vamos analisar a obra, eu queria que vocês tentassem aí, né, só pela observação da obra, tentasse responder essa questão aqui, né, ó. Perdão, aqui. Tentasse responder aqui as suas impressões. Quais as suas impressões, assim, vendo essa obra? Assim, sem ler o texto, assim, você observando essa obra aqui, faz de conta que você vai entrar no museu agora, né? A gente entra no museu de arte, né? E você se depara com esse quadro. O que que ia vir, assim, o que que você ia pensar? Primeira coisa que você, qual a sua primeira impressão, a sua primeira interpretação desse quadro, né? Então seria interessante vocês anotarem isso no caderno de vocês. Olhando, vendo a expressão de cada um dos daqui, né? Desses personagens pintados assim no quadro, o que que vocês, observando todo ele, né? O que que o que que viria na sua mente aí nesse momento? Tá bom? Tentem fazer isso, né? E coloque no caderno de vocês e depois me mandem que eu quero ler, tá bom? Aí sim, feito isso, né? Depois que vocês interpretarem com o olhar de vocês, porque uma arte, a gente sempre olha para uma obra de arte e a gente faz a nossa interpretação pessoal. Depois que vocês fizerem isso, aí sim vocês vêm para a segunda parte, que vai ser uma análise, né, da obra de arte, né? Então aqui a própria atividade já está fazendo essa análise, né? E contextualizando aí esse quadro, né? Então, Modestus Brocos era um pintor espanhol, professor na Escola Nacional de Belas Artes, né? Essa pintura vai retratar 3 gerações, né? A avó, a mãe e a criança, né? A neta, que já seria o neto, que seria branco, né? E aí ele também vai contextualizar esse momento histórico, né? Aqui sobre essa obra de arte. Aí aqui a gente pode analisar, aqui consta o quê? Bom, a avó da criança possivelmente era uma ex-escrava, sim, certamente, né? Ela era uma ex-escrava. A jovem senhora que segura o bebê, possivelmente seu pai era branco. O pai da criança possivelmente é um imigrante europeu que se mudou para o Brasil. O bebê apresenta uma brancura muito acentuada, né, para o contexto da miscigenação. O cenário da tela apresenta-se humilde, como era próprio das classes trabalhadoras. Então, a classe trabalhadora nessa época, né, também era extremamente pobre, né? É a partir da vinda dos imigrantes que vai reforçar também a luta, né, a luta pelos direitos sociais, né, a luta por melhores condições de trabalho. Então, os imigrantes vão trazer essas ideias anarquistas, marxistas da Europa para o Brasil, né? Então, todos esses direitos sociais que a gente tem, né, trabalho 8 horas por dia, férias remunerada, tudo isso não foi dado de forma gratuita, foi a luta desses nossos antepassados, desses trabalhadores né, que lutaram muito para a gente conseguir ter o que a gente tem hoje, alguns direitos sociais, o qual o nosso governo atual quer tirar, né? Fiquem atentos. Bom, e o título da obra se chama Redenção de Cã, ele fazendo uma referência ao contexto bíblico, né? Aqui escrito em Gênesis, segundo o qual Cã, um dos filhos de Noé, teria sido amaldiçoado por seu pai e a ser servo dos seus irmãos, o que teria provocado a separação dos povos na antiguidade bíblica, né? Isso explicaria nessa visão religiosa a diversidade de povos, né, na antiguidade, né, que vão se separar. E a miscigenação ocorrida no contexto do quadro teria redimido a maldição de Noé. Então, assim, ela remete a um contexto bíblico, né, aqui o nome do quadro. Mas ela trata de um fato, né, que era muito comum na época, que é a miscigenação. Bom, nessa época havia muitas teorias, né,
racistas, né, teorias que a gente chama de pseudociências, né, porque era falsa ciência, teorias que legitimavam que havia povos superiores e havia povos inferiores. E eles faziam uma classificação. O branco seria tipo o que conseguiu, que seria o superior, né? Aquele que conseguiu evoluir, né? E se adaptar. Aí depois vinha outras raças, né? Aí vinha a amarela, e eu sei que a última era a negra, né? Então, assim, o que estava no fim da classificação, que era considerado mais inferior, eram os negros. E eles explicavam, e essa teoria afirmava que os países pobres, tal como era o nosso, o Brasil, ele era pobre, subdesenvolvido, digamos assim, por conta do nosso povo, do nosso povoamento, que a gente era um povo que tinha muitos negros, que tinha os indígenas, e que não eram, se fôssemos um país totalmente branco, a gente seria um país aí mais próspero. É uma loucura isso, né? Mas essa é a realidade. A gente chama essa teoria de darwinismo social. Eles vão pegar uma teoria que é da biologia e vão encaixar nas ciências sociais, explicando aí a sociedade por meio de uma visão que não era, que era biológica, né? Que explica que explica o mundo, o mundo da evolução do mundo, né? E das espécies. E eles vão trazer para uma visão das ciências sociais, né? Então, assim, eles vão classificar os povos. E a miscigenação seria uma forma da gente atingir, então, um povoamento branco, né? Então, assim, ó, se a gente conseguisse tornar a nossa população mais branca possível, a gente teria chance aí de se tornar aí um pouco mais, a gente teria uma possibilidade de ser um país próspero, né, mais desenvolvido. E era esse o pensamento da época, em que esse pensamento a gente verifica aqui nesse quadro, ó. Então a avó era negra, a filha mulata e o neto já está nascendo branquinho, ó. Então seria o que? Essa miscigenação que teria que ocorrer então no nosso país. Então a vinda dos imigrantes também foi com essa intenção, na intenção de branquear, né, branquear a nossa população, né, uma intenção de embranquecimento, né? Então veja o absurdo que era, mas que era o pensamento muito comum, inclusive no século XIX e início do século XX, né? Eles pensavam dessa forma. Então, quanto mais branco a gente se tornasse, mais possibilidade da gente se tornar um país desenvolvido. Uma loucura, mas era assim que se dava o pensamento na época. Aí vamos lá às questões. Bom, em sua opinião, por que o autor pintou o quadro com a criança tão branca ao centro? Aí vai ser uma leitura pessoal de vocês, né? Que vocês vão responder, né? Então, por que será que ele pintou a criança branca ao centro, né? O que ele quer dizer com chamar atenção para a criança, né? Então, será que é porque ele quer dizer que, olha, eles são pobres, né, ali, mas com a criança branca, provavelmente a situação mude, né? A situação social deles mude, porque olha lá, a família tá ficando mais branca, né? Então tem a ver com essa questão, né, que eu acabei de dizer, né, de miscigenação, de tornar a nossa população cada vez mais branca, né? Ou seja, que era uma maneira da nossa sociedade prosperar e se desenvolver. Então tem relação com isso, né? Então, assim, na pintura já quer dizer um pouquinho isso, né? A criança ali branca ao centro, né?
E aí vem a segunda questão. Relacione a posição da avó da criança com o título da obra, né? E a gente pode observar, se vocês, né, observarem bem aqui o quadro, a gente vai ver que tem um aspecto religioso, né? Tanto no título e também na expressão dela aqui, ó. É como ela tivesse agradecendo a Deus pelo seu neto branco, né? Então, olha, então a gente verifica isso no quadro, olha, né, agradecendo, oh meu Deus, obrigado pelo meu neto ter vindo branco, ou seja, ele vai ter mais chances e possibilidades de ter uma vida melhor, né? Então esse era o pensamento da época, né? Como eu disse, era um pensamento extremamente preconceituoso, né? Que excluiu, né, os negros, né? De melhores condições, né? Então excluíram, os negros foram excluídos, né? Não houve nenhuma política pública de inclusão desses ex-escravos na sociedade. É simplesmente como eles não tivessem existido, para o Estado é como eles não tivessem existido, né? Então eles vão ficar à margem da sociedade, né? Então tem relação um pouquinho disso que eu falei aqui na questão 2. Aí vem a 3, assinale a alternativa correta. A imigração europeia para o Brasil foi incentivada porque eles trabalhavam melhor que os africanos. Mentira, né? Mentira. Claro que é um absurdo, né? Mas assim, então essa já é falso, né? Então, por quê? Eles vieram, né? Foi incentivada essa imigração europeia por conta do preconceito racial, né, na época. Então eles queriam branquear a nossa sociedade, não é porque eles trabalhavam melhor, não, os africanos também trabalhavam também, né? Mas é claro que quando você é remunerado, você vai trabalhar muito mais incentivado, mas não foi por conta do trabalho, e sim pelo preconceito, porque eles eram brancos e queriam branquear a nossa sociedade. Vamos à segunda aqui, opção. Um dos fatos que contribuíram para o apoio do Brasil à imigração europeia foi a possibilidade de branqueamento da população. Vamos aqui nascer. Após a abolição da escravidão, o preconceito racial contra os negros acabou, o que possibilitou muitos casamentos entre brancos e negros. Bom, gente, o preconceito racial, ele está presente, infelizmente, na nossa sociedade até os dias de hoje, né? Não é à toa que há tantos debates falando do antirracismo, do racismo estrutural que tem na nossa sociedade. Então, assim, claro que essa também é falsa, né? Então, não acabou. E essa questão de miscigenação, ela acaba mascarando esse preconceito, né? Que fingimos que não tem, mas que tem, né? E que tem muito, né? Então, de forma alguma seria assim. A D, vamos ver o que a D fala. Sempre que um homem branco se casa com uma mulher mulata ou parda, o filho nasce branco. Não necessariamente, a gente verifica que não necessariamente, pode, inclusive, às vezes a criança tem uma genética, trazer uma genética dos avós, enfim, né, não é determinista assim. Bom, então aí a questão correta é essa, né, letra B. Um dos fatos que contribuíram para o apoio do Brasil à imigração europeia foi a possibilidade de branqueamento, né, da população, né? Então é a B. Aí vamos à questão 4, né? Questão 4. Analise a tabela com o censo demográfico da cidade de Praia Grande no ano de 2010 e compare os dados do censo, né, de 1798, período anterior à abolição da escravidão, com a população da paróquia de São Vicente, atual Praia Grande. Bom, aí aqui é o censo de 2010, né? Então, aqui branco, 149 mil e pouco, 57% da população, parda, 94 mil, negra, 15 mil e amarela, 2 mil, indígena, 393 indígenas,
total aí de 262.051 pessoas. Bom, no censo de 1798, né, que está na paróquia da Vila, né, que a gente tem isso, está no arquivo no estado de São Paulo, né, esse documento histórico, né, esse censo que revela, né, aqui algumas coisas interessantes. Vamos lá. Aqui, na época, né, na Vila de São Vicente, a qual Praia Grande pertencia, porque ainda a gente só se emancipou em 1967, aqui a gente verifica o quê? A quantidade de brancos, 299 brancos, 236 pardos e 416 mulatos, né? Então, totalizando 951 pessoas, né? Bom, aí vem a questão. Sabendo que entre esses períodos ocorreram migrações de europeus e asiáticos para trabalhar nas lavouras e nas indústrias da região, aponte quais principais mudanças observadas ao se comparar os dados do período anterior à abolição. Bom, então tá pedindo o quê? Para a gente fazer uma comparação entre o censo de 2010 e o censo de 1798. Vamos lá, algumas mudanças. Bom, a gente verifica que no censo de 1798, o número de brancos é bem menor que o grupo de negros e mulatos. Então, ó, aqui é bem mais superior a população negra e mulata, era bem superior à população branca, né? Essa é aqui é primeira comparação que a gente pode fazer, né? E outro fator a gente pode observar é que a população branca, né, no censo de 2010, ela é superior à parda e à negra, né? Então veja que é uma das mudanças. Então aqui em 1798 éramos uma maioria negra e mulata, e em 2010 a gente passa a ser uma população mais branca. E a gente pode concluir que isso tem a ver com a imigração, né? Que tem a ver com a vinda dos povos, né? Com os imigrantes europeus, né? Então a gente realmente se tornou uma população que se branqueou, né? Também por conta disso. E também outra comparação que a gente pode fazer é que no censo de 1798 não considera a população indígena e também ainda, né, a amarela, né, que assim, a amarela seriam o quê? Os japoneses, os chineses, que já vieram aí no início do século XX para o Brasil. Bom, então essas seriam as principais comparações que a gente pode fazer entre um e outro. Bom, espero ter ajudado vocês, né, e que vocês consigam fazer essa atividade. Qualquer dúvida, né, pode me procurar, tá bom? No privado, no grupo do WhatsApp, mandar e-mail, quiser sugestões de vídeos, é só me pedir, tá bom? E filmes, enfim. Então, é isso. E qualquer dúvida, me procurem. Um abraço em todos vocês.